Sou de azeite, sou curado, enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele, o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Amém? Aleluia. Eu acredito que nós já poderíamos ir diretamente para a palavra. Como é uma noite de estudo, né? Então nós já vamos ser bem objetivo, né? E sem perca de tempos, nós vamos só pedir assim que, nesse momento, irmão Reginaldo, vai ali e pega aquele coletor de ofertas. Alguém chama salva, né? Eu até hoje queria entender por que salva chama salva. Eu não sei por que salva chama salva. Né? Eu sou muito inculcado com a nossa língua portuguesa. Né? Já fui bem mais, mas hoje eu sou menos. Mas às vezes eu questiono algumas palavras, né? E não sei por que a salva chama salva. Se alguém algum dia souber por que a salva chama salva, por favor, me explique, por que ela chama salva. Vamos à outra promessa, 33. Pode recolher, meu querido. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim
quiseste atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém? Eu queria convidar as irmãs para virem um pouquinho mais para cá, para frente, né? Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nesse momento e para o nosso ensinamento. Eu tenho uma palavra para a nossa orientação, para que nós possamos mais uma vez, né, estar meditando na doce palavra de Deus. Hoje eu quero convidar as nossas irmãs, nosso irmão, a meditarmos no texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E eu quero, nessa noite, falar um pouco sobre a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus. Então, eu pediria que ficássemos em pé e lêssemos Malaquias 3, que é um livro antes de Mateus. Você vai lá em Mateus e só puxa assim um pouquinho para a sua esquerda, você encontra ali Malaquias. Mateus é o primeiro evangelho, né, em ordem nesse sentido bíblico, né? Se bem que o primeiro escrito foi Marcos, mas nós estamos hoje falando de Malaquias, né? E vamos então lermos Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendente de Jacó, não foram destruídos. Lerei de novo. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Oremos. Pai, mais uma vez, nós abrimos as Escrituras, a Tua palavra. Lemos o que saiu da boca desse profeta Malaquias, inspirado pelo Senhor, para nosso ensino, para nossa segurança, para nossa alegria. O Senhor não muda. E o que vamos aprender disso, Senhor? Queremos contar com Teu Espírito Santo para que nós possamos, de fato, aprendermos tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode tomar assento. Se tem uma coisa que nós, desde cedo da nossa vida, aprendemos, é que nessa vida tudo passa. Tudo passa. Hoje tem até uma brincadeira que diz até uva passa, né? Tem uva passas também, né? Mas enfim, quando eu era jovem, eu gostava muito, isso às vezes eu não falo tanto, porque eu tenho 3 filhas
e eu não dou ênfase muito à minha vida, especialmente dos 12 aos 19 anos, porque eu, sendo filho de crente, fui muito preso em casa. E eu acho que eu cresci muito, até no sentido físico. Quando eu fiz 12 anos, eu já achava que eu já era um homão, né? E meu pai nunca mais tocou a mão em mim no sentido de corrigir. Ele nos surrava quando éramos menores, crianças, mas a partir dos 12 anos, não. E eu passei a gostar de umas coisas que era de uma formação cultural da época, que era de show. E eu gostava muito da música popular brasileira, chamada MPB. Né? E eu fui num show de uma pessoa chamada Lulu Santos. Ele ainda existe até hoje, esse homem. Ele era um garoto na minha época. E eu gostava muito de uma música dele, bem conhecida, que retrata essa realidade. Eu até decorei ela, né? Nada do que foi será de novo como foi um outro dia. Como eu era filho de crente, eu falei, esse cara está cantando uma música que tem a ver com Deus. Porque nada realmente do que foi será. E ele diz, tudo passa, tudo muda, passará. A vida vem em ondas como o mar, num infinito constante. Claro que eu não... né? Mas eu memorizei, eu era muito jovem. E essa música, né, ela ficou na minha mente. Né? E ele dizia na música que tudo que se vê não é igual ao que a gente vê daqui a um segundo. Na verdade, um dos maiores atestados de mudança é o espelho. Né? Quantas vezes nossas irmãs que estão com cabelo já branquinhos, né, se viu diante do espelho com seu rosto liso, jovem, e à medida do tempo foi modelado com o fogão, com tempero, com o almoço que você foi fazendo para o seu filho, para a sua filha, e eles foram crescendo também. E hoje você mudou, né? E ele cantava, não adianta fingir, nem fugir, não adianta mesmo, né? Que a vida, então, ela é uma constante mudança. Realmente, nós percebemos que a vida é uma constante mudança. Agora, como conciliar essa nossa mudança com a imutabilidade de Deus? Porque realmente tudo muda. Deus, ele criou as coisas assim. Olhe para as estações. Não tem uma mudança agora já de clima assim, ó, os irmãos já estão vindo, né, com uma roupinha mais de meia estação, né, porque mudou também. Às vezes muda a paisagem, né? A gente olha um campo verdejante, daqui a pouco ele muda, está mais seco, né? A gente vê essas mudanças. Contemplamos então não apenas mudança nas pessoas, mudança na natureza, né? Mudança nas pessoas, na natureza, nas ideias filosóficas, a política do Brasil. Nesse momento, ela está tão mudada que está fazendo uma confusão na cabeça de um monte de gente. Aonde um preso é levado por uma multidão e o juiz fica preso para não ser agredido pela multidão. Que estranho isso, né? São coisas de uma época. Então, os tempos, e havia uma canção em que nós cantávamos então,
Aí, quando jovem também, né, aí já é do Oséias de Paulo. O tempo e coisas se mudam, né? E ele era uma canção que falava muito. Mas, como a natureza, como as pessoas, como as filosofias, como as ideias, como a política, como o mundo muda, mas quando falamos de Deus é diferente. Deus, ele é único. Somente ele é imutável. Só Deus que não muda. Deus, ele é imune. Ele não é autoimune. Ele é imune a acréscimo e a diminuição. Deus não precisa nada para ser melhor e nada lhe tira para ser pior. Ele é perfeito, né? Deus não precisa nada para que ele possa desenvolver e nem nada para que ele sofra falta de desenvolvimento. Então, esse caráter de Deus é chamado de imutabilidade. É uma perfeição de Deus. Então, nós lemos aqui, Malaquias 3,6, porque o Senhor não muda. Agora, para nós entendermos essa imutabilidade, precisamos entender o que é dimensão. Nós temos diante de nós, no mínimo, duas dimensões, né? Nós olhamos e vemos o horizonte. Isso é uma dimensão. Nós olhamos e vemos uma verticalidade quando olhamos para o céu. São duas dimensões que nós queremos. A maioria de nós ou queremos ir para frente ou queremos ir para o céu. Nessa dimensão passada, dificilmente nós enxergamos as coisas como deveria. Para entender a imutabilidade de Deus, precisamos entender as dimensões, né? Deus, ele não precisa de horizontes. Deus não precisa olhar para cima. Deus não precisa olhar para o lado. Deus, ele é perfeito. Né? E tudo que Deus faz, que Deus fala, ele é perfeito. Então, o ser de Deus não muda. O seu caráter é absoluto. Né? Ele é absoluto em tudo. Deus, quando ele criou o que ele criou, Deus não criou porque ele tinha necessidade de criar. Deus não necessita de nada. Nós necessitamos de água, de comida. Então, nós necessitamos dos nossos alimentos para nos fortalecer. Deus não precisa disso. Né? Deus é autoexistente. Ele tem em si próprio a razão da existência. Deus tem vida em si mesmo. Vamos olhar, então, uma frase de Jesus? É profundo esse texto nessa noite, viu, irmãos? João 5,26, por favor. Né? Está escrito assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo. Olha, vamos parar para pensar nessa frase. Deus, diga assim comigo para concordar com a palavra, Deus tem vida em si mesmo. Note bem. Nós precisamos de outra coisa, então por isso nós precisamos daquilo para sobreviver. Eu preciso, ó. Quantas vezes você respirou hoje? E por que você respirou? Porque você não tem vida em si mesmo.
para manter a sua vida, olha só, Deus te deu a condição de você captar oxigênio. Né? Quantas vezes você comeu nesses últimos 10 dias? Bastante. Nós não temos vida em nós mesmos. Né? Então existe a questão aí, é uma palavra difícil. Existe a biogeração e a iligeração. Biogerado é o sentido da vida gerando outra vida. Tá? Deus, ele não é gerado por nada. Ele tem vida em si mesmo. E diz Jesus aqui que também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Diga assim, Jesus tem vida em si mesmo. Você sabia que ninguém poderia matar Jesus? Não. Ele entregou a sua vida, mas não havia como matar Jesus. Eles iam ficar ali, penduraram na cruz, ele ainda estava vivo. Aí, quando ele morreu, quando ele disse, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Deus não está sujeito à morte, não está sujeito ao tempo, não está sujeito a nada. Né? A vida de Deus não muda. Vamos lá, 2 Timóteo 6,16. Né? Isso é profundo. Está escrito assim, aquele que tem, olha só, ele só, vou voltar. 1 Timóteo, desculpa, falei segunda, né? 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortabilidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver. Isso aqui é muito profundo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu, diante desse estudo aqui, eu estava me sentindo, sabe o quê? Menor que um grãozinho de areia. Eu falei, porque assim, com todo respeito a vocês, algumas vezes eu já dei aula teológica. Algumas vezes. Os livros da ETAD, além de eu ter feito todos eles, eu fui professor uma média de mais ou menos uns 6 ciclos de vezes. Ou seja, além de estudar, eu dei aula no mínimo 6 vezes, porque por um tempo eu era o professor oficial de teologia na nossa igreja sede. Isso durou quase 14 anos. Né? E estudar os atributos de Deus era uma das matérias que eu mais me deliciava, me aprofundava. Mas por mais que você estude a imutabilidade, a grandeza, a soberania, a majestade, a suntuosidade, a grandeza de Deus, Deus não se deixa confinar a um estudo. Deus é muito mais além daquilo que pensamos. E Paulo aqui diz, aquele que tem, ele só, a imortalidade. Habita numa luz inacessível. Eu não preciso nem que vocês olhem. Mas lembra o que Tiago disse? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Né? Deus, ele é imutável, né? Ele não muda porque ele é imortal, ele não muda porque ele tem vida em si mesmo.
Ele é imutável em seu ser. Êxodo capítulo 3 e versículo 14 agora. Quem está conversando com Deus? Moisés. Moisés está agora sendo desafiado a ir até Faraó e dizer para Faraó deixar o povo de Israel ir embora. Aí Moisés falou assim: mas se eu for lá para Faraó, como é que eu vou dizer quem é o Senhor? E qual é o teu nome? Porque Faraó tinha muitos deuses, mas nenhum deus era conhecido com esse nome: Eu sou. Disse Deus a Moisés, versículo 14: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou. Quanto tempo já passou depois que Deus disse isso? Será que em algum momento ele vai dizer assim: eu era? Não. Tem na Bíblia dizendo: aquele que era, que é e que há de vir. Porque ele não muda. Ele é imutável em seu ser. E se o nome dele é o Eu Sou, é a garantia de que, se ele prometeu alguma coisa, venha entender agora o estudo dessa noite. Se ele prometeu alguma coisa, Deus não é homem para que minta. Então nós estamos estudando as promessas de Deus. Por que você precisa dessa palavra? Para você entender e ficar firme em todas as promessas de Deus, não vacilar, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Deus é o mesmo hoje. Deus é o mesmo de ontem e será eternamente. Por que disso? Porque Deus não é composto de substância. Deus não é uma composição orgânica física, mutável. Não. Deus não é matéria. O que Deus é? Que Ele disse que eu sou. Jesus disse: Deus é espírito, puro, essência, etéreo, sem mistura, imutável. Deus é imutável e uma matéria, ela sem vida, ela é plasmada, ela está ali e não sai dali. Se não mexerem nesse objeto, vai passar 1 ano, 2, 10, 50. Deus não é matéria. Nós somos uma matéria, mas temos um espírito que nos faz ter vida, mas essa vida não é de nós mesmos, ela veio de Deus. Portanto, quando sair daqui o espírito e voltar para Deus, não quero que seja tão cedo, mas vão ter que ver lá o pastor Nilson. Nós somos assim. Somos alguém assim. Agora, Deus não. Deus é espírito. Ele é o eu sou. Ele é o imortal. Ele é o imutável. Ele é o eterno. Ele é o etéreo. Ele é o puro. Ele é o santo. Então, agora nós precisamos fazer algumas análises. Vamos lá. Análises que eu quero fazer com vocês, meus irmãos, é sobre algumas questões que nós percebemos que Deus traz para o nosso coração nessa noite, para nós sustentarmos a nossa fé na sua promessa. Então, a primeira questão: não se apavore. Fique sempre tranquilo, porque melhor que você, Deus sabe tudo quanto você necessita.
ele é imutável na sua essência, então, na sua natureza do seu ser. Ele não é sujeito a essas coisas que nós passamos. Jesus disse, vamos para lá então. Mateus, para um pouquinho aqui, irmãos, porque nós precisamos entender, né? Quando Jesus fala, capítulo 5 de Mateus, do perfil dos discípulos, que ele fala, são felizes por quê? Porque a bem-aventurança é conhecer tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabemos que Ele é o consolo, então choramos, Ele nos consola. Né? Sabemos que Ele é rico e nós somos pobres. Né? Agora, quando Jesus está dizendo isso, você vai encontrar uma das coisas mais interessantes que você vai perceber a partir do capítulo 6, versículo 25. Ele diz assim, Jesus, não se preocupem com a própria vida. Note bem, só Deus, olha para mim, só Deus tem vida em si. Você se preocupa com a vida? Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de passar fome. Eu tenho medo de ficar velho. Vixe, não adianta se preocupar com a vida assim. Eu tenho medo. Tem tanto tipo de pessoa que não sabe viver, né? Por quê? Desconhece esse Deus que não muda. Perceba e entenda. Jesus disse, não se preocupe com a vida. Com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Né? É isso que está escrito aí. Não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, olha o que diz. O Pai Celestial alimenta. Você já pensou se Deus mudasse, por exemplo, assim? Deus mudasse só numa coisa, não vai produzir mais arroz no mundo. Deus mudou. Daí ele resolvesse assim, não, agora não só vai faltar arroz, vai faltar feijão. As pessoas vão começar a se morrer. O maior ateu, ele precisa de arroz e feijão. Ou pelo menos uma comida básica. E Deus não muda, sempre está dando de comer. Olha aí. O que acontece? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A minha mãe faleceu, está com 1 ano e pouquinho. Como ela estava numa situação difícil, o médico, nós chegamos até a fazer uma pergunta, né, que se ele tinha dado morfina para ela. Ela falou, deu uma medicação que é 100 vezes mais forte que morfina. Eu não sabia que existia isso. Hoje existe uma medicação. Então, ela, de um momento assim para o outro, ela ficou muito boa. Mas ela ficou muito boa. Eu fui visitar minha mãe, eu saí até... Falei, meu Deus, né? Que sabe como é que é, né? Pessoa, problema nos rins e tal, né? Ali a gente vê a pessoa sofrendo, lutando, né? Mas de repente minha mãe ficou boa no hospital, né? Quando ela ficou boa, ela conversou comigo assim, falou assim, meu filho, será que eu posso pedir para Deus
para ele aumentar mais alguns dias da minha vida? Eu falei, a senhora pode, mamãe. Aí ela parou um pouquinho, mas ela falou assim, mas é melhor deixar com ele, né? Então aqui diz assim, por mais que a gente queira, a gente não acrescenta uma hora. Só Deus pode fazer isso. Lá em 38 de Isaías, não é? Que fala de Ezequias, e ele recebeu o profeta Isaías, que veio com uma mensagem. Qual era a mensagem do profeta Isaías? Põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu fico pensando, primeira coisa, antes de falar de morrer, ele falou, põe tua casa em ordem. Você vai ver na oração de Ezequias que a casa dele também não estava tão desorganizada assim. Eu não ia ler, mas é bom a gente ler, porque isso está na própria oração, quando ele diz assim, Senhor sabe como eu andei diante de ti, como eu te servi. Ele diz isso no versículo 3. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Pelo jeito da oração, era uma oração que ele mesmo estava procurando analisar como é que estava a vida dele. O Senhor sabe como eu andei. O Senhor sabe como eu te servi. Não sei por quê, mas a Bíblia diz no versículo 4 que o Senhor manda Isaías voltar e dizer para o rei, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Olha só, nós não devemos nos preocupar com a nossa vida, assim, com a que havemos de comer, porque nós sabemos que Deus não muda, então Ele prometeu e vai te abençoar, pode ficar tranquilo. Mas nós devíamos preocupar com a nossa vida espiritual. Senhor, que tenho eu feito com a minha vida espiritual? Senhor, me dá a oportunidade ainda de viver mais alguns dias, para que eu possa melhorar como marido, melhorar como esposa, melhorar como pastor, melhorar como filha, melhorar como... Essa é uma oração que Deus pode até acrescentar mais dias de vida para você. Só que se você orar assim, se compromete com Deus. Você se compromete com Deus. Porque é o seguinte, Deus vai cobrar tudo aquilo que Ele te deu. Senhor, eu, por exemplo, tenho feito essa oração, Senhor, eu ainda não conheço meus netos, né? Não conheço, né? Senhor, olha, eu e a Célia só vivemos de igreja, né? E a Célia corre para lá, corre para cá, e eu vou, né, com as minhas filhas também para lá e para cá. Às vezes até a gente pensa, né? Agora a Célia está pensando mais, viu? Porque ela vai aposentar. Pensa numa mulher que está pensando, né? E eu já estou até colocando assim, como diz a linguagem, minha barba de molho, né? Porque ela está planejando umas coisas, né? Nós temos alguns benzinhos ali, coisinha pequena, né? E a gente não usufruiu ainda, né?
Não sei também se é para usufruir. Mas ela ora. Ela ora. Né? Olha, então, Deus não muda. Você pode ter certeza que nessa imutabilidade de Deus, Ele sabe que você vai envelhecer. Ele sabe que você vai cansar. Então, quando você estiver cansado, nós estamos estudando as promessas de Deus. Né? Lembre-se que Deus nem se cansa e nem se fatiga. Onde está escrito isso? Hã? Isaías quanto? Os jovens certamente se cansarão, os mancebos se fatigarão. 40, 31, é isso? Hã? Mas olha a promessa aí do Deus que não muda. Os que esperam no Senhor. Olha, você pode orar. Senhor, renova minhas forças. O Senhor não precisa disso, porque o Senhor não muda. Mas eu, Senhor, você pode até orar, até deitado, como Ezequiel orou. Ezequiel nem ajoelhou, ele virou por causa de Senhor. Vou morrer. Mas o Senhor sabe que eu andei. Diz a Bíblia que ele chorou. Então você pode orar. Eu falei para minha mãe, pode sim, mãe. Mas ela falou, é melhor. Quando ela fez assim, parece que ela entregou aquele momento ali, a vida dela, mais uma vez. E aprove Deus recolher. Mas a gente pode orar sobre a vida da gente. Hã? Descansou no Senhor. Descansou no Senhor. Então a gente pode orar sobre a vida da gente. Senhor, se você está cansado, lembra disso, Senhor. Está escrito que o Senhor prometeu, que o Senhor renova a nossa força, que o Senhor faz a nossa vida se restaurar, se renovar. Então, Deus é imutável na sua pessoa, na sua essência, nos seus atributos. Agora, outra coisa. Deus também é imutável nos seus conselhos. Vamos lá. Gênesis 6 e versículo 6. Por que está escrito? Preste atenção. Talvez alguém aqui tenha pensado nisso. Gênesis 6 e 6 diz assim, então arrependeu-se o Senhor. Deus mudou aqui? Se ele não é um homem para que minta, como diz em Números 23, 19, e nem filho do homem para que se arrependa, por que está escrito aqui que ele se arrependeu? Ele muda, então? A explicação é simples, irmãos. Aqui há uma linguagem que nos capacita o entendimento de que muitas vezes Deus olha para a humanidade e aqui descreve a tristeza de Deus. A tristeza de Deus. Eu não tenho dúvida que no conselho de Deus, vamos lá, como é o conselho de Deus? Que ele não mudou. Se é que a gente pode dizer que houve um tempo em que a Trindade conciliou, porque conselho e concílio está muito relacionado. Então, conciliou a proposta da criação. Mas quando foi fazer o homem, eles falaram, façamos o homem. Aí o conselho de Deus era esse. Como é que vamos fazer?
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus criou o homem colocando Ele mesmo dentro do homem. Por isso Ele soprou. Agora, quando o pecado entrou dentro do homem, Deus não permitiu que o homem vivesse tanto. Por exemplo, eu tenho 53 anos. Perto de Metusalém, eu não sou nem um bebezinho, eu sou um recém-nascido, que viveu mais de 1000 anos. Né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E depois dos 300 anos, né? Quando ele fez mais ou menos essa idade, e Deus para si tomou. Mas aqui, Deus disse no seu conselho, não é bom que o homem viva tanto. Vamos tirar um pouco, para que ele não peque tanto na terra. Esse foi um conselho de Deus. Daí, diante disso, é que a Bíblia descreve, então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Meu Deus, como essa escritura é difícil de interpretar. Porque, entendam bem, vocês já pensaram, se Adão não tivesse morrido, ele está aqui até hoje pecando? Como é que deveria ser a fisionomia de Adão com... Bom, eu não sei se a gente atribui a questão científica ou a questão, vamos dizer, criacionista, nós somos. Não vamos atribuir o evolucionismo, mas é o criacionismo. Se o criacionismo realmente, e nós acreditamos que ele está coerente, Adão deveria ter mais ou menos aproximadamente 7.000 anos. Deus arrependeu porque Deus teve que mudar nesse sentido. O homem tem que morrer cedo. E não era isso que Deus queria. Então, quem mudou foi o homem, por causa do pecado. Mas como Deus não muda no seu conselho, como ele já sabia que o homem ia pecar, antes da fundação do mundo, ele já preparou o cordeiro. Então, como que no conselho, vamos imaginar assim, isso aqui é no campo da imaginação, e eu posso fazer isso. Imaginemos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos criar o homem. Vamos dar vida para ele. Mas ele vai pecar. Houve um silêncio. Então nós vamos ter que tirar a vida dele. Porque é Deus que mata e Deus que dá vida. Vamos tirar. Mas e como é que nós vamos fazer para ele ser então a nossa semelhança? Aí vem Jesus, né? Eu vou lá. Vou me tornar um homem como ele. E vou lhe devolver a vida eterna. Olha que maravilha. E Deus não mudou. Passaram-se os anos. Agora você abre agora Gálatas 4, versículo 4. Está escrito, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Olha a promessa aí. Nascido do quê? De mulher. Por quê? Quando o homem pecou, também Deus falou, da semente da mulher, o que queria acontecer? Nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. E vindo a plenitude dos tempos. É o conselho de Deus. Agora, vamos para essa promessa. Se Deus não muda,
Se Jesus veio, dentro do conselho de Deus, já tinha todo esse plano elaborado, esse aí é chamado o plano de Deus. Dentro do conselho de Deus haverá um dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, o Deus que não muda, irmãos, pode tudo mudar. Vamos continuar crente, porque Jesus vai voltar, assim como ele veio uma vez, ele virá outra vez para buscar a sua igreja. Isso está no conselho de Deus. Embora, no sentido de arrependimento, ele viu que o pecado entrou, ele arrependeu-se no sentido de entristecer, né? Mas ele não mudou a sua proposta. Vamos lá agora, Romanos. Agora eu quero ler. Romanos. O que é Romanos? É uma carta que mostra o plano de Deus. Que mostra, em primeiro lugar, capítulo 1, o gentil peca. Capítulo 2, o judeu peca. Capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. O que aparece? No conselho de Deus, Deus havia feito um plano, chamou à existência Abraão. Capítulo 4, é Abraão. Mas eu não quero continuar assim. Vamos para o capítulo 11 agora, e o versículo 29. Capítulo 11, versículo 29, está escrito assim: pois os dons e o chamado de Deus são o quê? Sem arrependimento. São irrevogáveis, né? Você vai perceber, então, que Deus, ele não se arrepende no seu plano. Ah, mas a humanidade está toda assim. Deus permanece o mesmo. Irmãos, vamos lá. Vamos agora aqui. Conversa nossa, que só nós estão filmando, mas só nossa. É o pastor Nilson e a Vila Morangueirinha aqui. O pastor Nilson não é, por exemplo, o pastor Lazinho. Não tem como. Muda o pastor. Tem gente que estranha, mas é outro. Nós não somos Deus. Não. Vai acontecer alguma mudança. Mas, irmãos, quem olha para Jesus permanece firme. Permanece firme. Porque é o seguinte, a igreja é maior que o seu pastor. A igreja pode honrar o seu pastor. Mas nós somos servos da igreja. Agora, se na tua casa, mudando de casa, já na comida já não é diferente, olha só. Você faz o mesmo jeitinho da comida da tua mãe? Não faz. Reginaldo? Não faz. Você acha que teu filho vai ser do mesmo jeitinho seu? Nós somos todos diferentes e mudamos, e temos a aceitar as diferenças para nós entendermos que o nosso Deus, ele é puro e verdadeiro. Agora, irmãos, tem gente que é assim, Assembleia de Deus, eu até entendo, era outro tempo, lá, 40, 50, 60 anos atrás, as coisas mudam, mas Deus permanece sendo o mesmo, ele não muda, E aqui diz que o nosso Deus... Agora, volte um pouquinho atrás. O capítulo 8, agora, de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Está escrito... versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem separadamente, é assim que está na tua Bíblia? Juntamente
Para o quê? Para o bem. Daqueles que o quê? Como é que diz na sua versão aí? Que ama Deus e são o quê? Ó, para um pouquinho, eu quero que na sua Bíblia aí está escrito pelo decreto ou pelo decretos? Por que singular? Que é uma só vez. O Senhor não precisa dizer duas vezes, ele não muda. Ele decretou na pessoa de Jesus Cristo, todos serão salvos. Não é em Adão, então ele arrependeu de criar o homem, mas ele criou. De ter feito o homem melhor. O homem pecou, mas ele criou a porta de saída, o Salvador. E todas as coisas contribuem agora juntamente, quer dizer, contribui o quê? Um pastor vai, outro vem. Todos juntamente, e as dificuldades também, irmão. Não vai pensar que é só isso, não. Ah, eu quebrei o pé. Meu Deus, por que o senhor deixou eu quebrar o pé? Vai saber. Aí eu perdi o ônibus. Senhor, eu perdi o ônibus. O ônibus ia cair numa ribanceira, o ônibus... né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. O que nós devemos fazer? Permanecer, ó. Senhor, mas eu mudei para Maringá. É, porque lá, se você morasse lá, você ia ser assaltado. É, Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus sabe. Você sabia que Deus sabe por que você está aqui? Deus sabe, porque todas as coisas contribuem para o teu bem. É? Você já pensou em José, lá na masmorra? Por que eu estou aqui? Por que estou aqui? Ele poderia perguntar lá no calabouço. Sabe quantos anos José ficou preso? 13 anos. Filhinho bem cuidado, queridinho, educado, acusado agora sabe do quê? Assédio sexual. Acusado injustamente, é preso. Por que eu estou aqui? Porque todas as coisas contribuem para o bem. Você está aí? Então ele aproveitou estando ali, né? E foi uma bênção no cárcere. Quando ele saiu dali, ele saiu por quê? Porque ele soube, né, do sonho do padeiro e do sonho do copeiro. Que o copeiro servia o rei e o padeiro tinha um cesto de pão na cabeça e as aves do céu vinham comer. Ele falou assim, você vai morrer, você não. Só que quando você estiver lá, perante o faraó, falou para o copeiro, lembra de mim. E a Bíblia diz que ele esqueceu de José. Mas um dia, o faraó teve um sonho e ninguém interpretava o sonho. Aí o copeiro lembrou, tem um homem lá, assim, assim, tragam esse homem. Ele chegou, ó, tive um sonho. O sonho que você teve foi esse aqui, ó. Você sonhou com 7 espigas vazias e 7 cheias. As 7 espigas vazias engolia 7 espigas cheias. Você sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As 7 vacas magras colhiam 7 vacas gordas. Virão 7 tempos de bonança, 7 anos, e 7 anos de escassez. Aí ele tirou o anel do dedo, elegeu José, abaixo dele o homem mais importante, veja só, saiu dali. Aí ele está lá, guardando em celeiro, 7 anos ele fez um monte de celeiro, imagina, guardou semente, porque ele sabia que viria o tempo da escassez. Aí chegou o tempo da seca, da escassez, e os irmãos dele, a família dele que tinha vendido ele, jogado ele como escravo, agora vem parar na mão dele. Olha só, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Só Deus sabe da nossa vida. Deus não muda. Então ele tem um conselho. Ele tem um plano. Ele tem um ideal para a tua vida. Por onde você passar,
continue glorificando a Deus, que Ele tem promessa. Ele não muda. Quem estiver diante de você, como um pastor, seja como for, louve a Deus, porque aquele foi o pastor que te deu naquele momento. Glorifique ao Senhor, porque nós também mudamos. Um dia eu sei que eu tenho que mudar, mas Deus não, Deus permanece sempre. Deus permanece sempre. Isso é consolador, isso é maravilhoso, né? Então, aonde nós vemos isso? Nos conselhos de Deus. Deus não muda. E essa é uma maneira de nós glorificarmos ao Senhor, né? Vamos para o capítulo 17, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós temos o quê? É Paulo. Aonde ele está? Em Atenas. O que tem em Atenas? Tem os atenienses, claro, mas tem ali alguns lugares que Paulo vai visitar. O que Paulo vê em Atenas? Paulo vê a cidade de Atenas eivada de ídolos. Note bem no versículo 16, capítulo 17. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado com a cidade cheia de ídolos, cheia de ídolos. Há um historiador que diz que tinha aproximadamente 33 mil imagens de idolatria em Atenas. 33 mil imagens. E o que Paulo faz? Quando ele vê, ele fica profundamente indignado. E o que Paulo fala? Versículo 17. Ele discutia na sinagoga com os gregos, com os judeus, na praça principal. Qual era a praça principal? A praça principal era o Portemon. Ele está ali. E o versículo 18 diz que os filósofos, epicureus, estoicos, que eram as pessoas, os intelectuais da época, procuravam discutir com ele, e chamaram ele até de tagarela, falador, parece que está anunciando Deus estranho. E o versículo 19, então levaram ele para o Areópago, onde lhe perguntavam: você pode nos explicar o que você está ensinando? E estranhos deuses, você está falando de estranhos deuses? Aí Paulo se levanta no versículo 22 e diz: ateniense, eu vejo o que Paulo vê em todos vocês, que vocês são muito religiosos. Ele não falou assim: seus idólatras, vocês vão tudo para o inferno. Não, ele até elogiou: eu vejo uma coisa boa, vocês são muito religiosos. Porque eu andei aí olhando no versículo 23, a cidade de vocês, e encontrei um altar ao Deus desconhecido. Quer dizer, eles não conheciam esse Deus que não muda, que não precisa imagem, que é eterno, que tem vida em si próprio, vida em si mesmo. Eles não conheciam. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. Eu estou falando desse Deus que vocês não conhecem. Agora, se você pular para o versículo 28, ele vai dizer assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Note bem, irmãos, quando você morrer, a Bíblia diz que o corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus, nele vivemos. Vai ser moleza para Deus ressuscitar você, teu espírito já está com ele. Ou também mandar para o inferno, porque existe o inferno. O inferno existe. E o que acontece? Nele vivemos, o espírito volta para ele, nos movemos. Deus que não muda, que diz lá, se arrependeu de fazer o homem, no sentido de entristeceu, providenciou Jesus Cristo, o Salvador, e providenciou também pregadores, assim como providenciou um pastor para essa igreja.
Mas a igreja hoje não está mudando? Muita gente está mudando. Não quero mais ir na igreja. É gostoso ficar nesse sofá. Tudo bem. Tem gente que está mudando, mas em vez de mudar para bem, às vezes muda para pior. Né? Mas o que o pastor tem que ser? Firme e constante, né, Reginaldo? Sempre está aqui, ó. Porque o nosso Deus não muda. E nós temos que permanecer também firme. E fiquem firmes comigo, vocês também. Viu? Então, o que Paulo fala aqui? Ó? Nele existimos, nele nos movemos. Note bem, que é o versículo de número 28. Assim, visto, versículo 29, que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro. Irmão, se tem uma coisa que muda, é a escultura. Você tem que, de vez em quando, lá dar uma lixada nela. Senão, se bobear, ela cai, ó, pleft. Meu Deus, que semelhança errada de Deus. Deus não é feito por mãos humanas. Aí ele diz assim, ó, Deus não é assim, semelhante a uma escultura. No passado, agora, note bem, o que é gostoso aqui é que Paulo diz assim, Deus não leva em conta essa ignorância de vocês. Mas sabe o que ele diz para vocês? Arrependam-se, porque veio Jesus Cristo, o Salvador, e ele, esse Filho, vai julgar o mundo. Olha o versículo 31, estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Vai ter um dia, então, que ele vai julgar todos os espíritos dos mortos. Ele vai chamar de novo a vida. Ressuscitar todos. Joãos, Antônios, Antônias, Bartolomeu, Miqueias, tudo vai vir assim, ó, diante dele. Imagine. Sabe como é que é esse lugar? Não é nem no céu nem na terra. Trono branco. Vai ser um lugar assim, ó, que vai ter uma brancura. Como é que ele vai julgar? Põe um pinguinho de mancha numa coisa branca, aparece na hora. Vai aparecer todos os pecados da humanidade. E aqueles que não lavaram no sangue do Cordeiro, só vai para o céu quem creu no sangue de Jesus Cristo. Ele vai julgar. E o que vai aparecer, irmão? A confiança na idolatria. Idolatria é só ídolo? Não, é dinheiro, é tudo. Mas o Deus que não muda, irmão, lá, ó, do passado, ele vai ser o Deus. Ele é o mesmo, eu sou ontem, hoje, eternamente. Por que nós estamos estudando isso, irmãos? Porque nós estamos estudando as promessas. Se console, meu querido, minhas queridas. O Deus das Escrituras ainda permanece o mesmo. Você pode orar com confiança, você pode acreditar. Então, que consolo nós temos, né? Vamos lá, para terminar? João 5:14. Você já pensou, se você orasse para um Deus que muda, como é que seria a oração diante de um Deus que muda? Você chegava assim, Senhor, eu estou chegando na tua presença, o Senhor está bom? Hoje o Senhor está de bom humor? O Senhor está melhor hoje que ontem ou não? Como é que o Senhor está? Se Deus mudasse, a gente tinha que perguntar, o Senhor está legal hoje? Porque assim, não tem dia que você chega assim, né? Nós tínhamos isso com o pastor Macedo, né? Como é que ele está? Como é que eu vou estar hoje? Porque tinha dia que o pastor Macedo estava meio... né? Aí tinha que acertar no dia para você acertar em algumas coisas, né? Mas Deus não. Olha aí o que Jesus diz. 1 João, desculpa, eu falei João, né? 1 João, queridos, 5:14. 1 João 5:14 é sobre oração. 1 João, pode ler, Rose?
Por favor, eu vou tomar um golinho d'água. Não tenho aqui. Já pensou? É só isso. O que você quer? Olha só, você tem que ver a vontade de Deus. Por exemplo, Deus quer que você viva sempre cansado? Não. Ele diz que renova a sua força. Você pode orar: Senhor, faz essa noite tirar todas as canseiras de mim. Ele ouve. Ele ouve. Você pode pedir para prolongar a sua vida? Pode. Pode sim, Senhor. Me dê longos dias de vida. Você pode orar. Deus não muda. Deus não muda. Não se cansa, nem se fadiga. Muito obrigado, meu filho. Então, essa é a confiança, disse João, que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, como é que termina aí? Olha que promessa! Ele nos ouve. Deus ouve. Deus sempre quis e quer o bem dos seus filhos. Então nós podemos confiar, consolar, nessa palavra, que Ele é imutável, que as coisas se passam, mas Deus não passa. Vamos parar por aqui. Eu tinha mais a meditar, mas não vamos tornar tão cansativos, irmãos. Que consolação, né, irmãos? As promessas do Senhor que nós estamos estudando. Olha, Ele tem então uma promessa aqui para nós nessa noite. Ele prometeu: não vou mudar nunca. Essa é a maior. Eu acredito que essa é a promessa que mais eu pego nela, Porque, veja bem, tem crente hoje que discute muito esse negócio, o crente perde a salvação? Aí a gente vai dar aula de teologia e já vem aqueles irmãozinhos. Calvinismo. Arminismo. Arminianismo. Falo, gente, para com essas besteiras. Eu não falo assim, não. Estou falando isso aqui agora. Não falo besteira. Para. Irmãos, fala assim para ele: Deus não muda. Mas você perde a salvação se você quiser. Porque Ele não muda. Se uma vez você foi salvo, irmão, é só você perseverar. Mas se eu chegar na porta do céu, vamos imaginar que você chega na porta do céu, tem um anjão bem grande lá, Você não vai ter mais força que ele, porque ele é um anjo grande. Vamos imaginar que você chega, não é assim, mas vamos imaginar. E o anjo pergunta assim: o que você quer aqui dentro? O que você responderia? Se ele pergunta assim, por que você quer entrar? Eu responderia assim: eu quero entrar aí dentro, porque lá dentro tem um homem que morreu por mim aqui fora. E ele garantiu que o seu sangue faria eu entrar aí dentro. A porta da salvação, irmão, só é uma. Ele não muda. É confiar no que Jesus fez. E disse então o escritor aos Hebreus, eu ia ler, mas não vamos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então vamos confiar. Fique tranquilo. Olha, o mundo está ficando, eu não tenho como. Você tem como mudar o mundo? Eu não tenho como. Até a igreja, você tem como? Olha, irmão, se eu pudesse mudar a igreja, eu mudava. Se eu pudesse, eu mudava. Mas eu consigo mudar? Não. Eu li alguns livros já na minha vida, mas eu li um livro de um pastor de 54 anos de pastoreio. E ele escreveu assim: se o meu ministério começasse outra vez, o que eu faria, o que eu não faria? Uma das coisas que ele não faria, tentar mudar as pessoas. Que ele nunca conseguiu mudar as pessoas. Não adianta. E outra coisa,
se você me ama, você tem que aceitar eu do jeito que eu sou. Não adianta tentar mudar. E outra, se você quer mudar alguém em alguma coisa, ora que se Deus quiser, Ele muda. Deus, muda o coração do meu marido, Senhor. Faz ele ser um marido. Olha, se você orar assim, Deus pode mudar. Deus pode, mas você não. Se a gente tentar mudar alguém, a gente até pode estragar. Mas quando Deus muda, Deus faz aperfeiçoar. Amém? Vamos ficar de pé. Muito obrigado por vocês terem vindo e a gente conversar um pouco da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, que você possa sempre continuar firme, constante, mesmo que as coisas e os tempos se mudem, você permaneça sempre aos pés do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Pai amado e querido, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, pelo que estudamos, pela promessa do Senhor, que a bênção do Senhor continue sobre nós, que a mão do Senhor continue estendida, que o Senhor dê graça à tua igreja para permanecer firme. Eu quero te louvar pela vida de cada um que está aqui e que o Senhor guarde cada um debaixo das tuas mãos e da tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós. Amém? Amém. Uma boa noite a todos, um bom descanso a todos.